Meus amigos, no nosso filme dessa semana, gostaria de abordar com vocês uma questão que é mais abstrata, está por trás de tudo que a gente de tudo que a gente vem discutindo nas últimas semanas, mas que é extremamente importante, que é o tema da escravidão e da herança, da sombra que a escravidão lança, né, para a sociedade brasileira. Bem, como muitos de vocês sabem, enfim, a tese de que o Brasil não vem de Portugal, nem da corrupção, etc., mas que o ano zero do Brasil, né, da sociedade brasileira como a gente conhece, ela está escrita na escravidão, e não apenas isso, que a escravidão continua até hoje sobre outras formas, foi exatamente a tese central do meu livro A Elite do Atraso, né, que depois, enfim, teve uma leitura muito interessante na Tuiuti, depois em outras escolas, enfim, e que esse tema de que o Brasil decorre da escravidão, né, e não mais de Portugal, vem sendo um elemento com muita discussão, né? E eu gostaria de voltar a esse tema. Por quê? Olha, porque é um aspecto que, quer dizer, não só é extremamente importante para tudo o que está acontecendo agora, como eu gosto de explicar melhor também, né? Quais são as pré-condições para que a gente perceba, para além de uma mera palavra, não é para além de apenas dizer, olha, a escravidão, que afinal aqui a gente teve, enfim, quase 4 séculos, né, de escravidão, e óbvio que ela tenha deixado a sua herança, né? Então a gente pode dizer, estamos até hoje sobre o impacto, etc. Mas sem explicar como isso acontece e por que é a escravidão e não nenhuma coisa é o que nos define, né? Eu acho que tem 3 aspectos aí que era o que eu gostaria de dividir a nossa reflexão desta semana. Quer dizer, o primeiro aspecto ou seja, quando a gente diz que a escravidão é a coisa mais importante, né, a gente está tendo uma ideia nova sobre a forma como se dá a transmissão cultural. Porque normalmente a transmissão cultural da forma hegemônica, por exemplo, como ela é percebida no Brasil, ela é percebida como uma herança de sangue, fomos colonizados pelos portugueses, e aí então somos filhos dos portugueses, aqui que se encontraram com africanos, etc. Não é isso? Como se fosse uma história da família, né? Entende? Quer dizer, a gente pensa transmissão entre sociedades, né? Cultural entre sociedades, como se fosse a mesma coisa de uma família que vai se reproduzindo, etc, etc. Como isso é a leitura do senso comum, ou seja, a leitura que as pessoas têm sobre, né, como a sociedade funciona, e a ciência, a pseudociência, no fundo, vai confirmar isso com coisas como, né, isso vem desde Portugal, etc, etc, e isso precisa ser visto. O que nós não somos criados por nenhuma herança cultural que venha pelas nuvens, pelo ar, ou muito menos pelo sangue. Isso não existe, isso não é assim que os valores, né, e os estímulos para o comportamento, que é isso que importa saber, são transmitidos. Esses estímulos e quem a gente é como ser humano, como a gente sente, como a gente vê o mundo, etc., isso é montado por instituições. Como assim instituições? Ora, vamos pensar na família. Quer dizer, que criança ela vai aprendendo, ela vai sugando, ela vai incorporando, né? É mais do que introjetando, é mais do que uma operação intelectual, porque ela é afetiva, emotiva, né? Ela vai sugando pai e mãe, né? E vai de modo pré-linguístico, né? Afetivo, emocional, né? Introjetando, incorporando essas figuras que são extremamente importantes, ou quem as representa, no caso de ausência de um ou de outro, né? A família, por exemplo, exatamente o exemplo da eficácia dessas instituições, né? A escola é outra, né? O ambiente de trabalho é outro. Então, são instituições que nos montam, né? E a instituição que existia aqui, desde o ano zero, era a escravidão, né? E como ela tendia a abranger, ela não era só econômica, ela tendia a abranger todas as dimensões da vida, ela vai influenciar a nossa vida em todas as dimensões. E isso implica você perceber as ciências sociais e a sociologia de um outro modo, como
por exemplo, práticas institucionais e não desse outro modo, como hegemonicamente o Brasil vinha sendo percebido. Mas ainda não é a questão principal. A questão principal é como é que isso continua, porque isso é que é difícil de perceber. Que houve alguma escravidão antes, que ela teve alguma importância, ninguém nega. Agora, só que ela era sempre secundarizada em nome dessa tal herança portuguesa de personalismo, corrupção, patrimonialismo e essas bobagens todas que a gente já criticou várias vezes em vários livros e em vários filmes aqui. Então não vou voltar a isso, né? Mas aí a questão é como é que continua, né? E para defender a tese nesse livro, que eu já havia defendido em vários outros livros muito antes desse, né, eu tive que fazer 2 estudos que foram extremamente importantes para compreender essa questão da escravidão para além de uma mera palavra. Qual foi? Os estudos do que eu chamei provocativamente de ralé brasileira, né? Ou seja, que é exatamente o estudo que vai mostrar a continuidade, né, da marginalização, da exclusão, né, muito especialmente dos ex-escravos, vai aí se juntar a outras, né, nordestinos pobres, etc., né, pessoas aí de várias raças, mas que vai ter como centro principal os negros formalmente libertos, os ex-escravos, que vão montar essa classe. E essa classe vai o quê? Quer dizer, como é que ela vai ser continuamente, né, deixada de fora, excluída, negada, humilhada, violentada? Como é que isso vai acontecer? Porque muda, quer dizer, a sociedade afinal vai ter uma regra que vai ser capitalista, trabalho formalmente livre, etc, etc. Como é que isso é mantido? Ora, aí o que a gente tem que compreender, fora as classes proprietárias, né, que tem os títulos de propriedade, os industriais, comerciantes, grandes propriedades de terra, né, etc. Esse pessoal que tem a propriedade de verdade, que é a grande propriedade, né? Exceto esse pessoal que vai ser reproduzido, vai ser uma classe que se reproduz pelos títulos de propriedade, as outras classes elas vão se reproduzir pelo acesso à cultura, a conhecimento, para poder ter emprego no mercado, emprego no Estado, etc. E a gente vai ter aí a classe média como sendo a classe que vai ter os altos empregos, não é isso? Quer dizer, vai ter o tempo pago pelo pai, só para estudar, e todos esses privilégios, vai se acreditar meritocrática no final, não é isso? E você vai ter, o povo aí, 80%, 70%, né, que vai estar montado, né, numa grande classe trabalhadora precária, né, mas que vai ter algum acesso a conhecimento, não vai ser o conhecimento mais raro, mais difícil, mais legítimo, etc., que vai ser exatamente o que a classe média branca, especialmente, vai incorporar, né? Você vai ter aí para baixo uma classe trabalhadora precária e uma classe abaixo da classe trabalhadora, né? Por quê? Porque ela vai ter pela humilhação, pela perseguição. O que é que a humilhação cria nas pessoas? A humilhação vai tirar das pessoas aquilo que elas têm de mais valioso, que é a vontade de viver, de lutar, né? O autorrespeito, o alto valor. É isso que a humilhação constante, 24 horas, retira dos outros, né? Além disso, né, já como efeito da continuidade dessa humilhação, que ela é secular, né? Quer dizer, você vai ter o quê? Você vai ter uma reprodução difícil de papéis familiares, até você vai ter famílias não só pobres materialmente, mas desestruturadas, vítima de perseguição policial, né? Quer dizer, vítima de todo tipo de assédios, etc. Né? Quer dizer, sem nenhuma defesa em relação a isso. Você vai ter um menor acesso às pré-condições, que a gente nunca pensa nisso, mas é um dos principais privilégios do mundo moderno, né? Por exemplo, a capacidade de se concentrar, a capacidade, a curiosidade para a leitura. Ninguém nasce com isso. A capacidade de ter pensamento prospectivo, ou seja, de renunciar o presente para ter alguma coisa no futuro, etc. Tem classes que são tão condenadas à miséria que ela tem que pensar no presente e não no futuro. Quer dizer, a vida já é difícil.
Quer dizer, mesmo para quem pensa e planeja o futuro. Quer dizer, imagine quando você retira esse horizonte do seu planejamento de vida. Você tem que ter aprisionado no presente agora a comida de hoje, o prato da comida de hoje. Né? Isso tudo são privilégios de classe. A gente não pensa nisso. Foram coisas que eu aprendi. Eu também não sabia disso. Eu aprendi coordenando equipes empíricas, estudando essa classe, olhando a vida, estudando a vida, vendo como é que se reproduziam essas relações familiares, etc. Então você tem aí uma enorme quantidade de aspectos que a classe média, por exemplo, recebe de presente dos pais, que a classe trabalhadora precária, ainda que com muita dificuldade, consegue reproduzir de algum modo, e você tem uma classe abaixo delas que não consegue reproduzir isso. Né? Embora essa fronteira seja fluida. Claro que você pode sempre resgatar pessoas, claro, exige, claro, uma ação coordenada, política, etc., como houve no país alguns anos atrás. Né? Mas se você esquecer e abandonar, né, você vai abandonar e o que vai acontecer é a reprodução de uma miséria, não só econômica, mas também nesse outro nível, né, de impossibilitar as pessoas ao próprio aprendizado. Se você não tem condições de incorporar conhecimento útil, que você vai poder depois vender como o núcleo da sua força de trabalho, a única coisa que você vai ter é músculos, né? E ainda assim, né? Quer dizer, o corpo apenas que você pode vender em atividades sujas, atividades de muito gasto físico, musculares, etc. Né? Ou seja, atividades animalizadas, né? Que era exatamente o que os escravos faziam antes, né? Que vai se reproduzir agora no emprego doméstico, uma espécie de sobreemprego não qualificado, etc, etc. Então você vai ter aí uma classe que vai reproduzir a escravidão, né? E que vai reproduzir o que também? A humilhação típica que existia na escravatura, né? Por quê? Porque você vai associar aí duas desvantagens. Uma desvantagem de classe, não é isso? Esse tipo de pessoa que não é capaz, porque foi abandonado, perseguido, esquecido, né? De ter condições, de ter acesso a conhecimento e depois ao mercado de trabalho competitivo, vai ser visto pelas pessoas, né? Como valendo menos, né? Quer dizer, ou com raiva, para quem é canalha, racista e mau, etc., ou para quem tem um bom coração, com pena, né? Mas se a gente vê, a pena e a raiva são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, a sociedade moderna tende a ter um desprezo pelas pessoas que são incapazes de desenvolver trabalho produtivo e útil e tal, né? São segregadas, né? Então você vai ter aí a união do racismo, que ele continua intacto, que ele nunca foi criticado, e com as formas modernas de produção de humilhação, né? Esse foi o primeiro fato que me fez compreender, e isso foi há 15 ou 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer os mesmos estudos, da continuidade da escravidão etnológica. Porque aí não é um nome, né? É a forma como essas classes herdam, né, essa perseguição, mesmo em condições que são modificadas. E elas vão ter uma vida e uma condução de vida de modo muito semelhante. Um outro aspecto que vai esclarecer também como a escravidão continua, não só nas relações de classe aí, né, mas também na forma como o poder é exercido. Porque o que me veio à cabeça, estudando especialmente aí no caso mesmo, o elite do atraso, foi a questão que o esquema de poder montado na escravidão ele vai continuar sofrendo pouquíssimas modificações no esquema da República Velha. O que é que a República Velha era? Ele faz aqui uma eleição de brincadeira, menos de 5% vota, então a gente exclui a soberania popular, e a pequena elite, que já tem tudo, né? Já tem as indústrias, já tem as fazendas e tudo, fica também com o dinheiro do contribuinte, fica também com o Estado, porque é isso que a elite quer. A elite quer roubar o dinheiro do povo inteiro que está no Estado, não é isso? Como está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Você não deixar nada para o povo, né, para a grande maioria do povo, para você ter isenção fiscal, ciranda da dívida pública, etc, etc, né, um esquema de corrupção, de transferência por juros altíssimos, etc, da renda dos
trabalhadores para uma pequena classe. É isso que a elite quer: roubar o dinheiro do Estado e criminalizar a soberania popular. Isso já estava na República Velha, né? Getúlio vem e é a primeira inflexão disso. Quer dizer, depois, pelo Estado, né? Pelo voto, quer dizer, pelo voto depois, mas mesmo antes ele tinha sido recebido nos braços do povo, ou seja, pelo apoio popular. Vai ser com Vargas e um caso muito semelhante depois com Lula. Quer dizer, vão ser as duas grandes exceções para essa regra dessa elite, quer dizer, que se mantém como na República Velha. O que é que vai ser utilizado para criminalizar o voto popular? O tema do moralismo. Quer dizer, essa ideia foi ficando muito clara para mim com o tempo, que você interdita o racismo, diz que não existe racismo aqui, aí você substitui o racismo, porque racismo é coisa de canalha, não é isso? Pela moralização. Você diz o seguinte: não, eu não lhe odeio porque você é mestiço ou negro, eu lhe odeio, né, eu acho você desprezível, né, porque você vota em candidatos que são corruptos. É isso que vai montar esse acordo entre elite e classe média, montado nessa questão toda da corrupção como a questão principal, né? Que é uma bobagem isso, como se ela estivesse na política e não nesse ataque da elite aos cofres do orçamento, que é onde a real corrupção se dá, né? Então você criminaliza o voto popular, né? Dizendo que ele é um voto de pessoas que estudaram menos, que não pensam muito, não têm capacidade de reflexão e que são, de algum modo, coniventes com a corrupção, né? Porque elegem pessoas que são corruptas, dizem, atacam-se, fizeram a mesma coisa com Vargas, fizeram depois também sem provas com Lula, a gente conhece essa história bem, né? Mas aí você tem o quê? Você tem uma forma muito similar, né, de uma ordem escravocrata extremamente excludente conviver com o sufrágio universal. Como? Você o criminaliza e o estigmatiza como corrupto, moralmente inferior, desprezível. Que aí você pode sempre, então, quando você tem um Vargas ou um Lula, você pode inventar um golpe de Estado, não é isso? Para depor esses caras. Então foram essas duas ideias: a forma da classe, né, como ela é mantida, como ela é perpetuada e reproduzida, não é isso? Ou seja, a estrutura social, e a forma da dominação político-social, ou seja, os dois aspectos principais, né, sobre como uma sociedade funciona, né, que me fizeram compreender como a escravidão entre nós, sob uma forma modificada, né? Obviamente, porque ela tem que lidar com o sufrágio universal, ela tem que lidar com o trabalho formalmente livre, mas reproduzindo a mesma ignomínia, né? A mesma iniquidade. Eu gostaria, quer dizer, esse foi um pouco o aspecto de hoje, para que a gente entenda as bases históricas disso, e essa tese sobre a escravidão como o berço do Brasil, que eu acho extremamente importante que a gente possa criticar, né, como a questão principal, não é isso? E não a leitura anterior, hegemônica, que vigia antes. Eu fico muito contente também, obviamente que isso é uma ideia que não é mais minha, é uma ideia social e tem que ser assim mesmo, e que ela possa ser uma ideia que seja poderosa, de autocrítica, para que o país possa reconhecer a sua própria iniquidade e da injustiça social que ele reproduz. Um grande abraço a vocês. Até a próxima semana.